Shalom, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio e aqui vamos falar sobre crise de identidade. Mateus, o que seria uma crise de identidade? Crise de identidade, como a gente já falou num vídeo anterior, está muito relacionada ao propósito, né? Para que eu estou aqui nesse planeta, nesse universo, na criação? Quando a gente entende quem a gente é, o que a gente vai fazer se torna muito mais leve, muito mais fácil. Se você tem um porquê muito forte, o como você vai fazer, vai se comportar, fica tranquilo, fica leve. Então quando Jesus fala assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, não é porque Jesus vai pegar e vai fazer o seu trabalho, não é porque Jesus vai aliviar a sua carga, mas porque ele vai trazer um norte de quem você é. Então, quando você tem essa identidade restaurada segundo o Filho unigênito, né, que é primogênito, né, que era unigênito, se tornou primogênito entre muitos irmãos, quando você tem, exatamente, quando ele restaura essa identidade celestial de que o homem é filho de Deus, imagem e semelhança, o que você tem que fazer clarifica, fica claro, fica óbvio, e aí a sua vida começa a fluir e toda aquela carga é liberada. Você começa a deixar coisas que não são para você carregar. A crise de identidade nada mais é do que levar identidades que não são próprias de si mesmo, ou seja, levar a identidade de outra pessoa, né, para si, você levar um fardo que não te pertence. E a crise de identidade é interessante que identidade é confundida com personalidade. Já parou para pensar sobre isso? Identidade é o que você de fato é. RG, né? Registro, né? Geral, né? É isso, né? Acho que é. Tá ficando tão ultrapassado, né? Esses documentos, hoje tá tudo ficando digitalizado. Então aquilo lá é quem você é. A tua foto, teu nome, né? Imagem e semelhança de Deus. Agora, personalidade não é identidade, porque personalidade vem da palavra persona, do latim. E persona, todo mundo acha que é pessoa. Pessoa é um dos significados de persona. Mas é interessante que a palavra persona significa máscara de teatro. Olha que interessante. Então a persona, acima de tudo, é a máscara que você põe para ser aceito, para interpretar, né? Literalmente no teatro, para você receber os aplausos. E nessa de confundir identidade com personalidade, as pessoas se perdem, porque elas querem vestir uma face, uma cara, uma roupa, um jeito de ser para ser aceito, e não se aceita como realmente é. E aí que tá a pegadinha. O aceitar-se também como realmente é, não é muitas das vezes o que está passando na tua mente. Lembra daquele versículo que vai falar assim, enganoso é o coração do homem? Coração na Bíblia, quase todas as vezes, está relacionado não ao órgão físico aqui no meio do peito que faz o sangue circular, mas está relacionado à mente. Porque os antigos tinham a percepção, o entendimento de que o coração era a sede das emoções e dos pensamentos. Por quê? Porque quando quimicamente o meu corpo tem um estímulo, por causa de um trauma, de uma sensação, de uma emoção que tu tem, isso altera o teu batimento cardíaco. Alterando o teu batimento cardíaco, altera a tua pressão sanguínea, faz você suar quente ou suar frio, enfim, tem essa alteração fisiológica no organismo da pessoa e a gente sente no peito, porque aqui é o motor, certo? Então a gente sente aquele negócio no peito. Quando a pessoa está apaixonada, ela sente no peito, porque acelera, né? E quando ela está nervosa, acelera. Quando ela fica calma, também acalma no peito. Então tem a sensação de que é aqui. Então quando a Bíblia fala assim, enganoso é o coração do homem, na verdade o que a Bíblia está querendo dizer enganoso é a mente do homem. Então, maldito o homem que confia em outro homem. A gente não pode confiar nem em nós mesmos, ainda mais em outras pessoas que nem sempre querem o teu bem. Então, a gente tem que confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá o norte de quem nós somos e como nós devemos ser. A nossa verdadeira identidade está escrita, está registrada pelo Pai aos seus filhos na Bíblia Sagrada. Então, identidade é diferente de
personalidade. Personalidade é uma roupagem que eu coloco para muitas das vezes me sentir aceito no campo social onde eu estou inserido, né? E é interessante ainda falar sobre a personalidade, que a gente começou a destrinchar esse assunto, né, nesse vídeo, e talvez dê pano para manga para outros materiais, mas a gente tem um livro chamado Destronando Gigantes. Destronando Gigantes fala de 4 deuses que estão dentro de nós, deuses com D minúsculo, certo? Tentando sentar no trono do coração. Destronando gigantes. Você tem que tirar esses deuses do trono do teu coração. E esses deuses, eles não são a sua identidade. Eles querem imprimir uma identidade falsificada, mas na verdade é uma personalidade. Quais são eles? Conjecturando, né, trazendo assim de uma forma didática para ficar mais fácil, nós pegamos 3 deuses gregos, na verdade 2 deuses gregos, um herói e uma palavra que literalmente tem um significado ali que não é um deus, mas ela é tratada como se fosse um deus na Bíblia, tá? Para exemplificar o que a gente está falando. Eu queria começar falando sobre o Mamon. Nós temos que destronar esses deuses no nosso coração para que Cristo, né, seja entronizado, porque ele vai ser a ponte para a gente chegar ao Pai, né, e assumir a verdadeira identidade, que é de ser filho de Deus, até chegar na estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. Cristo. Então quando a Bíblia fala até que vocês cheguem à estatura do varão perfeito, não é gênero, não é homem, não é mulher, é uma pessoa, é uma identidade. Ó, quase que eu falei personalidade. Essa identidade é a identidade do Filho perfeito, de Yeshua HaMashiach, tá? Então, o primeiro desses deuses com D minúsculo que tenta sentar no trono do nosso coração é o Mamon. Mamon significa literalmente dinheiro. Isso está lá em Mateus 6,2, está escrito: vocês não podem servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon. E Mamon é dinheiro. Personificaram Mamon como se fosse um demônio, tá? Isso não é literal. Pode ser, pode não ser. Nunca estive no outro lado para saber. A gente tem vislumbres do mundo espiritual, né? A gente nunca esteve lá do outro lado para exatamente saber. Mas se for uma entidade ou se fosse simplesmente a questão de dinheiro, o fato é, tudo isso está corroborando para a ganância da pessoa de buscar apenas o dinheiro, o materialismo. O materialismo é um Deus que tenta sentar no coração e é uma personalidade que tenta controlar um indivíduo, né? Como se fosse a identidade dele, mas não é, é uma personalidade, uma personalidade caída. Isso que é interessante falar, esses 4 deuses que tentam ser entronizados no nosso coração, sentar no nosso coração, são personalidades caídas. Então o materialismo, né, não pode servir a Deus ou ao dinheiro. E por que não? Porque a palavra diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. É pecado ter dinheiro? Não. Não. É bom ganhar dinheiro? Excelente. É excelente, né? Tu vai ter uma vida mais confortável, vai ter mais momentos de lazer, vai comer coisas mais gostosas, vai viajar, vai passear, vai se vestir bem, vai andar num carro bacana. Bacana não, legal, bacana é de Baco, tá? O deus da festa, do vinho, né? Do vinho, tá? Bom, ó, várias coisinhas vão sair no meio da conversa pra gente ir lapidando, né? Coisas que estão assim na nossa cultura e a gente nem sabe porquê, mas tem uma raiz, né? Por exemplo, essa questão do bacana, né? Do Baco. Tem outras coisas depois, mas vamos focar para não perder o fio da meada, falando do Mamon, né? Então, o materialismo, ele tenta controlar a gente, e essa busca desenfreada pela verba te afasta do verbo, porque não tem como você ter a verba e o verbo. Se você busca a verba, o verbo se afasta de você. Quem é o verbo? Cristo, né? Aquele que desceu do céu e se fez homem e habitou entre nós, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então o verbo encarnou-se, fez carne. Então, se você vai atrás só da verba, tu não tem nem a verba e nem o verbo. Ou mesmo se você tiver a verba, pode ter certeza que o verbo não vai estar com você, porque você está amando mais aquilo do que a Deus. E a palavra diz: não terá outros deuses além de mim.
né? O primeiro mandamento ali, adorar somente a Deus, né? Então, esse adorar, não ter outros deuses, significa aquilo que está sentado no trono do teu coração, aquilo que você mais ama. Então, se você ama mais o dinheiro do que a Deus, Deus não está no trono do teu coração. Então, não serve. Deus não quer muito da gente, Ele quer tudo. Porque Ele entregou tudo para nós. Nós somos propriedade adquirida, comprada com o sangue de Cristo. Né? Nós temos dono, né? E todo dono, né? E todo investidor, ele quer um retorno sobre o investimento. Então Deus investiu tudo no mundo. Então Investidor anjo. Investidor anjo. Né? Basicamente isso, né? Não dá nem para falar que é o anjo, né? É o anjo no sentido de mensageiro, sim, nesse sentido da palavra Melech, que é mensageiro. Cristo teve um papel angelical, ele foi um mensageiro, ele trouxe a mensagem do Pai, né? Nesse sentido, sim. Mas era o próprio Deus comprando aquilo que já era dele. Mas só me explicando aqui, é que investidor anjo também no marketing, no investimento e tudo mais. Vê se eu estou certo, é a pessoa que investe em tal projeto, acreditando na ideia daquele pessoal, é isso? Sim, investe até um ponto de talvez adquirir parte da empresa para si, né? Ou a empresa cresce e ele para de investir. Na verdade, ele pode entrar também como um sócio da empresa ali, né? E aí, no momento que essa empresa se torna madura, a pessoa a qual o investimento foi destinado pode comprar do investidor anjo a totalidade de volta da empresa. Pode acontecer os dois caminhos, né? O anjo querer realmente uma participação e a pessoa que foi investida nela, né, o dinheiro, acreditou no projeto dela, ela comprar a parte daquele que aportou e ajudou ela a alavancar, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Então, para a gente não perder o fio da meada, o materialismo pode ser um Deus no nosso coração, e se você buscar só a verba, você não vai ter o verbo. Agora, se você buscar o verbo, você tem o verbo e a verba, porque está escrito assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, outras coisas vos serão acrescentadas, né? Não sabeis vós, né, que o seu Pai Celeste cuida de vocês, olhar para os lírios dos campos, né? Olha que bonita aqui, essas árvores aqui, né? A gente podia falar para vocês, né? Que a gente tá aqui no sul da Itália e não sei o que, mas a gente trabalha com a verdade aqui, né? Então a gente tá aqui num ambiente muito simples, fazendo um vídeo mais descontraído, num ambiente mais agradável, conectado de certa forma com a natureza, né? Então, se você buscar o verbo, você vai ter a verba. Agora, se você buscar só a verba, o verbo vai se afastar de você. E não adianta comprar todas as coisas daqui, porque nada disso pode servir de troca para tu comprar a vida eterna. A vida eterna só tem uma moeda de troca para a vida eterna, do sangue de Cristo. E o preço já foi pago. Agora a gente acessa isso pela fé e pela obediência. As duas coisas. É crer e obedecer, porque quando eu obedeço, eu mostro que eu creio, né? E quando eu creio, de fato, eu obedeço. Uma coisa não está desconectada da outra. Aí já entra quase um negócio meio calvinismo, arminianismo, né? Dá para falar disso o dia também, mas eu particularmente não gosto de disputas teológicas, de se é assim, se é assado, mas muito mais em trazer uma palavra que ajude as pessoas a ter um aperfeiçoamento do caráter, né, de quem de fato elas são. A gente está falando de identidade, né? Então a gente já falou da primeira personalidade, né, que age como fake news, como se fosse uma identidade, mas é uma personalidade, é uma máscara, né? É um modus operandi que a pessoa assume, mas não é propriamente dito dela, porque a pessoa que é materialista, ela está apaixonada pelo mundo e não pelo Senhor Criador do mundo. Daí já seria o hedonista, né? Também. O hedonismo vai tá permeando esses 4 deuses que a gente vai citar aqui, na verdade. Né? Porque hedonismo tem a ver com a busca do prazer, né? A pessoa hedonista é a pessoa que só busca o prazer, né? Viciada no prazer. Então o dinheiro vai te dar prazer, vencer uma disputa, seja verbal, seja uma briga, te dá prazer, aquela adrenalina, né? A sua idolatria, a pessoa que tem o ego aflorado, não deixa de gerar um prazer. E o próprio prazer sexual desenfreado é prazer puro, né? Então o hedonismo tá rodeando todos esses deuses, né?
Então, a primeira personalidade que se passa como identidade, mas de fato não é, porque a nossa identidade é imagem e semelhança. Nós não temos identidade, nós temos a identidade de onde nós viemos, né? Nós somos filhos de Deus, então a nossa identidade é Deus. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Então, se eu sou filho de Deus, né? Eu sou criado para ser um ser divino e não ser um ser caído. Estamos provisoriamente num ambiente, num mundo caído. Mas cremos que haverá uma regeneração e ela não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é nós que subimos ao céu, é o céu que desce para nós. É o céu que vai vir, é a Nova Jerusalém que vai descer do céu, né? É o governo de Cristo, né? Ele tem a ver não com geolocalização, com fronteiras, mas de quem arbitra, né? Livre-arbítrio. Quem arbitra a sua vida? Você abre mão do teu livre-arbítrio para que Deus arbitre a sua vida. Então, a grande sacada do livre-arbítrio é que Deus quer que você dê a chave do carro para Ele. Aí que está a sacada do livre-arbítrio. E é um paradoxo, né? Então, se tem, se não tem, um dia vamos falar de livre-arbítrio. Acho que vai dar um vídeo bem legal. Você quer falar disso aí? Vamos falar um dia do livre-arbítrio, né? Se você acha que a gente tem que falar de livre-arbítrio, né? Existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, podemos falar um dia sobre isso, né? Então, a primeira personalidade que se passa de identidade é Mamon, né? Que é o dinheiro, é o materialismo. Aí, você quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Senão eu já vou partir para a segunda, nós temos 4 aqui. E uma coisa que contribui a gente a correr cada vez mais da verba, né? É que existia um filósofo, esqueci o nome dele agora, mas ele falou que a modernidade, ela também traz a cultura do medo, que sempre pensar no futuro e menos no presente. Sim. Então isso também nos leva a cada vez a procurar mais o dinheiro. Deus, aí o dinheiro viu Deus, né? O dinheiro veio a Deus. Porque você depende do dinheiro, você não depende de Deus. Você tem que depender de Deus, porque Deus vai te dar o dinheiro que você precisa. Porque antes as pessoas viviam como? Falando do meu pai, né? Por exemplo, que ele morava lá no interior de Minas, aí a vida dele era trabalhar no agro, né? Aí não tinha luxo nenhum, era um saco de feijão, de arroz, outro de café, e tinha alguns animais lá para abater e tudo mais, e a vida era assim, não tinha muito luxo, e você também... as pessoas, até hoje assim, né? As pessoas rurais, elas acreditam mais em Deus porque eles veem toda a providência. Porque estão mais conectados, né? Estão mais conectados à terra, né? O concreto torna as pessoas mais frias. Torna. Uma cidade que não tem verde, não tem árvore, não tem um rio, não tem uma praia, é só uma selva de pedra. Isso esfria as pessoas. Dois paulistas falando isso aí mas por isso nós estamos aqui no meio do verde, né? Melhor exemplo. Só não revela o paraíso que a gente mora. Isso é verdade. Mas assim, não sabemos o dia de amanhã. Isso, mas assim, hoje em dia a gente tem muito mais luxo, mais coisas para sustentar, que na verdade nós não precisávamos, e isso nos leva a correr mais ainda atrás do dinheiro. E a cada vez ficar mais longe. É uma dependência, quanto mais você tem, mais você quer ter, né? E ainda falando de dependência, eu lembrei de uma coisa bem interessante. Salomão, quando ele teve o seu encontro ali com Deus, ele falou: não me dê nem a riqueza para que meu coração se ensoberbeça, e nem a pobreza para que eu não venha blasfemar contra ti. Então, isso é um sinal de dependência. Né? Você é capaz de fazer essa oração? Senhor, não quero ser rico, mas também não quero ser pobre. Tá aí na tua mão, tá aqui a chave do carro, me dá o que você acha que é melhor. Porque é mais importante eu não perder a salvação, né, do que ter todas as benfeitorias aqui nessa vida. Né? A salvação, o compromisso de Deus não é te tornar próspero, rico, né? E tantas outras coisas aí, famoso. Não, o propósito dele é a salvação da tua alma, o aperfeiçoamento do teu caráter. Deus falou que a gente ia ter provação, não riqueza. Sim, exatamente. Aí a gente tem que falar bem franco sobre isso, né? Não existe essa conversa de evangelho materialista. Tá? A pessoa que vem para o evangelho, uma das primeiras coisas que mostra a sua transformação é o desapego do material. Não tem como. Então, se você vê muita mensagem que fala que vai ser próspero, e é próspero, isso aí, na verdade, está alimentando o seu coração com uma carga negativa, contrária ao que a palavra diz. A palavra diz para confiar em Deus, que Ele provê tudo para os seus filhos. E ainda
dando uma cutucada aos pregadores da teologia da prosperidade, né? Do coach também. Do coach, né? Não tem problema nada ser coach, a profissão, enfim, né? Coach significa treinador, né? Afinal, todos nós que ensinamos de alguma forma a palavra, estamos treinando pessoas, né? A palavra em si não tem problema. O problema é criar muita formulazinha, muita coisinha para ficar mantendo as pessoas presas e de fato não entrega algo de substância capaz de transformar, né, a vida da pessoa. Então, o que eu ia falar? Tá vendo? Você estava falando da teologia da prosperidade. Isso, aquilo que os caras fazem, né? Os caras chegam a pregar que você é mais que vencedor, né? Texto fora de contexto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou mais que vencedor. Tudo texto fora de contexto. Se você ler os versículos anteriores desses ditos versículos que o pessoal usa, você vai ver que o contexto é totalmente diferente. Posso todas as coisas, porque antes ele fala, posso passar frio, posso passar fome, posso passar provação, calúnia, não sei o que, aí ele termina, Paulo escreve, né, posso todas as coisas que me fortalece. Mas o pessoal chega a falar que, você tem que ser próspero, porque Abraão era próspero. Salomão era próspero. Mesmo Salomão, cara. Vamos trazer Salomão, depois a gente fala do Abraão, que eu quero comentar do Abraão. O Abraão, inclusive, o pessoal fala sobre a riqueza dele, né? Mas poucos realmente iam querer a riqueza que ele tinha. Claro! Porque era porque imagina, tem um monte de fazenda e um monte de gado. Se vocês já foram alguma vez para alguma área rural, é um cheiro de fezes assim, ó. Exatamente, é isso que eu ia falar. Tudo que é lá. Qual era a questão de saneamento básico daquela época? Daquela época. Entendeu? Eu não vou usar a palavra chuva, mas ele fazia necessidade no chão e jogava areia por cima, meu irmão. Cavava um buraco para ver se achava água. O filho dele, Isaac, né? Herdeiro, Isaac, né? Ó, meu pai é rico, papai Abraão rico. O Isaac tinha que ficar cavando poço para ver se achava água, irmão. Entendeu? E os caras falam, não, você tem que ser rico porque Abraão era rico. Aquele tempo o herdeiro realmente fazia. Quantas mudas de roupa os caras tinham? Entendeu? Hoje a pessoa mais pobre aí tem umas 3 calçadinhas no armário, sim, ainda mais 10 camisetas. Inclusive depois. Os caras tinham 1, 2, 3 mudas de roupa e olha lá. Inclusive, a gente fica jogando muito, falando que eu sou pobre, sou isso, aquilo, né? Mas se você vê a vida que um romano tinha lá no Império, né? E a vida que um pobre tem hoje em dia. O pobre é bem abastado comparado a outras eras e civilizações. Muito melhor. E outra coisa, né? Eu ia falar ali também ainda do Salomão, né? Que diz que ele foi o homem mais rico que passou pela terra. Em questão de proporção ao tempo que ele existiu. Sim. Proporcionalmente ao que existia de riqueza no mundo, na época dele ele era pode-se dizer que ele foi o mais rico de todos os tempos. Mas você acha que ele era mais rico que um Elon Musk? Entendeu? Que um Bill Gates da vida? Não, jamais, entendeu? O pobre de maré, né? No Natal faz um banquete lá. Salomão não sabia o que era Chester, entendeu? Salomão não sabia o que era uma lasanha, entendeu? Tinha variedade que era mulher de frutas, né? Vida sexual, porque isso sempre teve muito no mundo, né? Desde a existência, né? A mulher sempre existiu, o homem sempre existiu, né? Mas assim, o que ele tinha de banquete? Você vai num hotel hoje, hotel 3 estrelas, o café da manhã colonial, vai ter um monte de coisa lá que Salomão tinha aquele banquete todos os dias, não sei, entendeu? Então, proporcionalmente à realidade da época, podemos dizer que ele é o homem mais rico que já existiu. Mas se você trazer, fosse para os dias de hoje, mesmo ele sendo mais rico, ele não tinha a tecnologia que a gente tem e o acesso e as descobertas que a gente tem na civilização moderna, atual, contemporânea. Então, esse negócio que o fulaninho era rico, o outro lá, o José do Egito, não sei o que, o faraó era rico, o Abraão não, o Abraão era coitado, quem era rico ali é o faraó, entendeu? Então assim, o Gideão estava malhando trigo no lagar, né? E tantos outros personagens ali, esse negócio que Deus chamou você para prosperar significa avançar dessa vida material, ou seja, homem veio do pó, o pó voltará, para romper disso, não você só uma criatura, um homem bicho, um mamífero, entendeu? Por que a gente tem mamilo, meu Deus do céu? Entendeu? Nós não somos só mamíferos, entendeu? Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados bípedes. Já parou para pensar? Todos os mamíferos ficam de 4 patas, certo? Sim. Aí Deus fala, você vai dominar
sobre toda a criação. E aí Deus coloca o homem bípede. Por quê? Porque todos os predadores pegam a sua presa, principalmente os felinos, pela jugular. Então, quando Deus faz o homem bípede, ele nos coloca inacessível. Não tem como o mamífero padrão pegar a gente pela jugular. Apesar de assim, de ser mamífero, tem muita diferença entre a gente e uma jaguatirica, né? Entendeu? Então não seja só um mamífero, entendeu? Não seja só guiado por instintos, um homem que veio do pó vai voltar. Prospere, rompa para o próximo nível. Seja um homem espiritual e transcenda o corpo, né? Nós somos um espírito tendo uma experiência almática, habitando em um corpo. Nós não somos um corpo que tem uma alma e um espírito. É o contrário. Nós somos espirituais, seres espirituais, tendo uma experiência almática, penso, logo existo, né? Sou, física, né? Uma experiência de sentido, né? Mesmo, né? Penso, logo existo. Eu sou, né? Eu tenho consciência que eu sou. Os animais não acordam, o morcego não acorda. Nossa, justo o morcego também eu fui pegar, né? Ah, mas tá bom, vai morcego, meu. Morcego não acorda. Nossa, eu sou um morcego. Entendeu? Uma arara. Eu sou. Não tem um cachorro, eu sou um cachorro. Ele só vive no automático, né? E às vezes ele tá no Éden, né? E a gente não, né? Ele tá na dependência de Deus, ele não tem conta pra pagar, não se estressa, não se preocupa com o dia de amanhã, né? Às vezes também tem essa vantagem. Não, mas eu não queria ser nem um morcego, nem um cachorro, enfim. Mas pra gente entender, né? Essas nuances que fazem toda a diferença da identidade que Deus fez para nós, né? Fomos chamados para prosperar, mas o prosperar não é ser próspero financeiramente. Há 7 áreas da prosperidade. Um dia a gente pode falar sobre isso. Eu tenho um estudo sobre isso. Tá aí um outro tema também. Anota aí pra gente falar outro dia. 7 áreas da prosperidade, né? Podemos falar sobre isso. E a financeira é só uma delas. E a menos importante, a última, é a 7ª. É a menos importante. Tem muito mais coisa que vem primeiro. Tá? Então, prosperar significa avançar, não significa ter. Tem muito mais a ver com ser do que ter. Ter é uma consequência daquilo que eu sou, tá? E a melhor coisa que eu tenho é meu nome estar escrito no livro da vida. É a melhor coisa que você pode ter, ok? Então, vamos partir pro... Meu Deus, quanta coisa só no primeiro, né? Não, vou falar. Lembrei aqui. Não vou deixar passar, não. Como a gente tem uns deuses, a gente tá usando aqui, né, parafraseando metaforicamente, deuses gregos e uma mão ali que escapou, que não é necessariamente um deus, mas para não fugir e continuar ainda do universo grego, existia um deus, né, no panteão grego, que é o Plutus, né? Não tem nada a ver com o cachorro lá do Mickey, né? Com 2 U's. O Plutus era o deus da riqueza. E olha só que interessante, ele era cego. Aí olha como as coisas, né, a gente não sabe o porquê das coisas, né? Não tem aquele ditado que o dinheiro cega as pessoas? Ah, vem daí. Talvez venha daí, não vou afirmar, né, preto no branco que sim. Mas o dinheiro cega as pessoas, porque quando você vê número, você não vê valor, porque aquilo é só um número. Valor é amizade, valor é amor, valor é compreensão, valor é afeto, valor é atenção. Valor não é um dígito que aparece lá. Valor não é o carro. Valor é ter algum meio de transporte para ir tu visitar o teu pai, a tua mãe, para você ter a sua liberdade de ir e vir, a liberdade de servir a Deus. Isso é valoroso. Valor não tem preço. Valor não tem preço. Dinheiro não compra. Tudo que você não é capaz de vender, isso tem valor, né? Quanto custa o seu filho para você? Por quanto de dinheiro você vende o seu filho? Né? Sua filha? Nenhum, né? Então isso significa que tem valor. Agora, um carro, uma moto, uma casa, uma roupa, um sapato, um relógio, um Gatorade, meu Deus, não podia nem falar isso, né? É uma marca, né? Mas enfim, já foi. Um energético, um isotônico, alguma coisa que você vai comprar ali, vai consumir e acabou, isso aí tem preço, não tem valor. Né? Valor tem a ver com relacionamento, com o que você é e não com o que você tem. O que a gente tem, né, de fisicamente, aí sim, isso é preço, né? Tá? Então, acho que a gente pode partir para a próxima personalidade aí,
esse Deus que a gente precisa destronar, tirar do nosso coração. E é um dos que eu gosto bastante de falar. A gente já fez vídeos sobre esse assunto, que é o Eros, né? O Eros é o deus do sexo, né? Do erotismo. Eros daí vem a palavra erotismo, né? E aí eu gostaria que você lesse, Vitor, para nós. E de propósito a gente fez diferente. Hoje o Vitor vai ler na Bíblia mesmo, tá? Porque a gente não pode ficar viciado só no celular, né? Aí fica aquele cristão que depois não consegue abrir mais nada na Bíblia, que não manuseia a espada e não tem habilidade na guerra. Inclusive os cristãos já foram chamados de a religião do livro, porque todos eles tinham livro. Exatamente, né? Tem um filme bem interessante, a recomendação, né? É secular, mas tem uma analogia muito interessante com a Bíblia, que é o livro de Eli. Você vai assistir, né? E os caras querem de qualquer jeito ter o controle. Vai procurando aí, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5. No filme Livro de Eli, existem as pessoas más ali que são contra a personagem principal ali, né? Eles querem de qualquer jeito ter acesso ao livro, porque o tal livro tem poder de dominar as pessoas, de transformar a vida das pessoas, de fazer as pessoas avançarem, né? Então é um paralelo à Bíblia, né? Mas eu não só a única coisa que eu não diria é que a Bíblia não tem o objetivo de te dominar, mas tem o objetivo de te ajudar a dominar a si mesmo. Isso. Não dominar você, mas você dominar as suas paixões carnais, né? Se submetendo a Deus. Vai lá, achou aí 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, lê para nós, por gentileza. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Legal. Essa versão do Vitor aqui talvez seja diferente da que você tem aí habitualmente na tua casa, né? Mas o sentido da mensagem é o mesmo, né? E o enfoque do texto é não deixar-se dominar pelas paixões carnais. Literalmente a gente está falando aqui de desejo físico, de sexo mesmo, tá? E aí ele vai trazer o conceito da imoralidade sexual. Não sei se eu já comentei, mas imoralidade sexual não é só a prática do sexo Desenfreado. Não, do sexo entre duas pessoas do mesmo sexo, né? O pessoal acha que imoralidade sexual é igual a homossexualidade. Não. Imoralidade sexual tem a ver com um termo que eu gosto, que é fornicação. Alguns textos na Bíblia tem a palavra fornicação. Fornicação vem de fornix, também do latim. Fornix significa abóboda, cúpula, ou até mesmo sótão. É o conceito de algo que está encoberto, seja para baixo ou para cima, mas é algo que está encoberto. Então a fornicação é o pecado sexual cometido às escondidas. Então se você está fazendo nas escondidas, não importa se é uma relação hétero ou homo, mas se é às escondidas é porque você está fazendo uma prática sexual errada. E aí vai entrar a masturbação, vai entrar o adultério, vai entrar práticas sexuais contrárias à palavra de Deus, né? Tanto algo que eu já citei agora há pouco, quanto ao uso indevido das partes do corpo que Deus fez para uma coisa e é usada para outra. Então são várias coisas que fazem esse bolo todo do que é o conceito de moralidade sexual na Bíblia. Então a palavra diz: não se deixe dominar pela imoralidade sexual. Tudo isso aí que a gente já falou. Primeiro ponto. Aí ele vai falar também sobre paixões, né? Então, paixões do corpo. Ele deixa bem claro que é desejos do corpo, né? E ele usa a palavra desenfreado, tá? Então, tudo que é demasiado, excessivo, é nocivo. Tudo que é excessivo é nocivo, né? Até água. Se você beber muita água, né, isso pode, muito mais do que a sua dose de água, pode também te fazer mal. Então tudo em excesso faz mal. Café faz mal, mas um pouquinho para ajudar a despertar, ajudar um pouquinho na concentração faz bem. Inclusive a gente quer agradecer aqui ao nosso singelo patrocinador Hot Coffee, que cedeu essas xicrinhas bacanas aqui para nós, né, tomar um cafezinho enquanto dialoga sobre a palavra de Deus, né, trazendo esse estudo para vocês. Então tudo que é excessivo vai fazer mal.
E o sexo em excesso também vai fazer mal, até mesmo dentro de uma união estável, dentro de um leito conjugal, dentro de um casamento, né? Se a pessoa é viciada, compulsiva em sexo, não dá um descanso, né? Pro coitadinho, pra coitadinha do parceiro, né? Vai fazer mal também. Vai fazer mal. Pode fazer mal fisicamente, pode fazer mal emocionalmente, né? E pode transformar o relacionamento em uma coisa apenas também só física, né? Então, principalmente isso para as mulheres. As mulheres, elas têm muito amor para dar, só que elas precisam de atenção. Amor aqui eu estou literalmente falando da questão sexual, tá? Então, uma mulher que tem atenção, uma mulher que recebe carinho, uma mulher que se sente valorizada, ela vira um vulcão em erupção. Agora, a frigidez, às vezes, de uma mulher num casamento, alguma coisa, está relacionada à frigidez do marido quanto aos sentimentos, quanto à atenção, quanto à conversa, quanto a gestos, quanto a toques não intencionais. Só faz um cafuné quando tá querendo alguma coisa, entendeu? Só dá um beijinho quando tá querendo alguma coisa, entendeu? Tem que saber fazer um agrado, tem que ir regando a plantinha, entendeu? É assim que funciona. Então, nem sei porque a gente entrou tanto nesse mérito, né? Por causa dos desejos desenfreados. Exatamente. Então, assim, se é aquela coisa... O sexo não pode ser uma coisa mecânica, né? Uma coisa que tem que cumprir uma tabela. E se for uma coisa também que nem um treino de academia, né? Vai todo dia na semana fazer... Pô, isso se torna algo desenfreado, isso se torna algo compulsório e vai fazer mal. E vai fazer mal para a alma. E a palavra de Deus diz mesmo. Você... Tem um texto que fala, não vou lembrar exatamente onde está escrito, mas deve ser Coríntios ou Romanos, alguma coisa de Paulo ali, né? Que é de Paulo é certo, não lembro exatamente onde está a citação, que ele fala, olha, vocês não se abstenham por muito tempo. Se ele fala para não se abster por muito tempo, significa que não é necessário também estar todo dia, né? Aí é do desejo do casal, né? Mas assim, se tem que ser algo obrigatório, se torna algo compulsório, né? Se torna algo excessivo. Mas não se abstenham por muito tempo. Então, existe sim alguns períodos de abstinência, mas não podem ser muitos, certo? E aí ele fala, também não fique muito para que o inimigo não vos tente. Porque aí você fica também muito tempo na abstinência, vai dar brecha para querer procurar fora. Né? E ter pensamentos errados. E continuando nessa parte aí, Paulo ele fala isso porque existem dois tipos de jejum, né, que é o da alimentação, né, e o jejum sexual, que é o que Paulo ele está falando disso. Isso. Para que a pessoa se separe para o Senhor por um período. Senhor, né? Por um período. Exato. E que seja uma coisa que os dois façam também, né? Porque compreenda o outro nesse momento. Porque o benefício do jejum sexual é que, fisiologicamente falando, depois que você sai dele, os sentimentos são mais aflorados e tudo mais. É uma coisa quando você se torna renovada, né? O jejum é assim, né? O jejum, vamos falar de alimentação, e aí você transpõe, né? Projeta isso para a vida sexual. A pessoa, quando ela começa a jejuar, ela fica sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando ela for tomar um gole de café, quando ela for comer né, um bocado da comida, um hambúrguer, o gosto vai estar muito mais acentuado, porque ela ficou com aquilo restrito por um tempo e potencializa, né? Uhum. Então, quando acontece também nessa questão sexual, de se abster, quando você vai ter uma relação, parece também que o negócio está mais gostoso, mais prazeroso, exatamente pela escassez, pelo tempo de reserva, né? E trazendo para o espiritual, quando você suprime a sua carne, seja de alimentação, seja de sexo, isso vai gerar energia espiritual, porque quanto mais tu neutraliza a carne, mais tu potencializa o espírito. Né? Um milita contra o outro. Então, se você fizer isso em propósito, né, por uma questão espiritual, para Deus, ou não só também aquela coisa, vou jejuar porque eu vou cantar, porque eu vou pregar, ou para Deus abrir uma porta de emprego, ou para cura. Jejue simplesmente para Deus, para agradar a Deus também, para ter um relacionamento mais próximo de Deus, para conhecê-lo mais, melhor, para se aproximar dele, não só para obter alguma coisa das mãos dele, tá? Então, quando você faz isso, né, essa sua energia espiritual, ela cresce, né?
É como se você estivesse estocando essa energia física e houvesse um conversor, né? A sua renúncia converte a moeda da energia física, né? Converte a energia física em energia espiritual, como se fosse assim, trazendo uma metáfora. Transmutação, né? Uma transmutação, né? Porque existe poder na energia sexual, né? Porque, por exemplo, boxeadores e pessoal do MMA, tal, quando eles têm uma luta, um negócio, o cara fica uma semana sem sexo. Entendeu? Fica uma semana sem sexo. E a própria ejaculação masculina, né? Do homem, a ejaculação, quando a pessoa fica muito tempo sem a ejaculação, sem ter aquele disparo, né? Aquele tiro, o tiro vem carregado, irmão. Vem carregado. Né? Desculpa o jeito da gente falar. Estoura o champanhe. Exatamente, né? Porque deu tempo de carregar, literalmente carregar, né? Tu coloca o celular na bateria, né? Tem que dar o tempo dele ficar completo, né? Pra depois tu usar, né? Então Sim. Lembrando que o jejum sexual não é uma coisa que só os casais... Aí eu achei o versículo, tá? Que fala... Top. Mas só parafraseando aí, Quiser é algo ler, que, também, que o solteiro... Sim, mas é algo que o solteiro também deve fazer, né? Porque os desejos desenfreados aí, os desejos carnais, né? Quando ele tá retendo aí essa energia, ela vai ser direcionada para outras coisas também. Pro trabalho, pro estudo, né? Ministério, para tudo, né? Agora... Tá em 1 Coríntios 7, versículo 5. Isso. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para dedicarem a oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Muito legal. E aí vai o detalhe, né, que eu acabei de comentar. Ele fala para fazer o jejum para se dedicar à oração. Então, olha a dica que a palavra dá para nós, né? Esse negócio de fazer jejum só para conseguir conquistar coisas, cara, Deus não quer isso. A gente até pode ter propósito, mas se você só faz jejum para trocar de carro, para comprar casa, para arrumar emprego, não agrada a Deus. Deus quer que você jejue para se aproximar dele. O principal motivo do jejum é ter mais santidade, para que quanto mais santo você é, mais você fica próximo daquele que é santo, né? Sede santos, porque eu sou santo. O único jeito da pessoa chegar próximo do sol é se a sua matéria corporal se transformar for igual à matéria do sol, senão vai morrer fulminado. Então, quanto mais eu me santifico, mais condições eu tenho de me aproximar ao Deus que é santo. Isso é bem interessante. Então, o Eros, né, esse deus grego do erotismo, da paixão, do prazer sexual, ele pode ser um deus, né, gigante, querendo se sentar no nosso coração e ser entronizado ali. Então, temos que destronar esses gigantes que não são identidades, mas são falsas personalidades, são máscaras, são roupagens, são coisas que são imprimidas por nós mesmos ou de forças externas, quer sejam midiáticas, quer sejam até mesmo espirituais malignas, que querem doutrinar e cegar para que nós não vejamos quem de fato nós somos, imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, né? Então, agora eu vou para o terceiro. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, a gente vai para o terceiro. Não, só lembrando que é uma área que principalmente os homens têm que estar espertos em relação a isso, né? Porque o ponto fraco do homem, ao meu ver, né? O ponto fraco do homem é o sexo e a mulher é o ego dela, né? Então cada um tem que ficar vigiando muito bem. E o dinheiro é para os dois. Para os dois. Porque os dois o dinheiro para a mulher vai enaltecer o ego dela. O dinheiro e esse terceiro que eu vou falar, ele é bem masculino e feminino. Na verdade, não tem. Né? Não que as mulheres não tenham problema com egos, né? Também tem, tá? Sim. Mas sim. Acaba tendo mais uma puxadinha mais pro masculino mesmo. É que, por exemplo, o homem quando ganha dinheiro, você vê muitos casos aí do cara que ganha dinheiro que quer ter um harém, né? Sai uma mulher e tudo mais. A mulher, quando fica rica, não necessariamente ela faça isso, né? Mas é uma característica mais do homem fazer. Sim, faz sentido sim. Tá, então, o Eros, vamos colocar 66% masculino, 33% feminino. Você acha que tá muito disparidade tá muito alta? Porque
Tipo assim, 60-40, tá bom? É porque o dinheiro ele é um amplificador, né? Ele vai amplificar aquilo que você já quer fazer. Você já quer fazer. Já tá no teu coração. Ele vai revelar quem você é. Vai revelar quem você é. Né? Então tá. Vamos deixar 66-33. Então 66% vamos colocar que o Eros é uma coisa mais pro homem, 33% para a mulher. E, né, o Ares aqui, que é o nosso terceiro deus, ele vai habitar tanto na questão masculina como feminina. E aguarde até o final do vídeo que esse eu vou inverter. Eu vou colocar 66% para a mulher e 33% para o homem no último dos 4 deuses aqui. Mas antes de chegar nele, tá? Mas não é regra de fato, tá? Eu só tô trazendo uma estimativa que eu não tenho esse dado e acho que é impossível. Só Deus tem esse dado. Né? Porque só Deus conhece e sonda o coração, né, das pessoas. Então vamos lá. O nosso terceiro deus, a gente usa a metáfora aqui do deus Ares, que é o deus da guerra, né? O deus grego da guerra. Se fosse romano, seria o deus Marte, né? O deus da guerra, belicoso, né? Da ira, né? Aí lá em Provérbios 29:11 vai falar, não deixe o sol baixar em ira, ou seja, não vai dormir irritado, brigado, irado, né? Não deixa que o sol se ponha debaixo da sua ira, né? Então, se acalme, se reconcilie com a pessoa, com o cônjuge, né? Não vai deitar do lado do teu cônjuge brigado. Faz as pazes antes de dormir, né? Não vira cada um para um lado e briga e fica a noite inteira brigado, né? A ceia também, né? Você não pode tomar ceia sem ter comunhão com o seu irmão, né? Você tem que pedir perdão com o seu irmão, né? Suas dívidas, e dívida é o que eu devo. Dever não é só financeiro, né? Eu devo perdão, né? Tanto de liberar o perdão para alguém, né? Como de também me perdoar em algumas situações, enfim. É um assunto muito amplo, esse assunto do perdão, né? Então, o Ares é um deus, né? Ou seja, a pessoa que tudo ela se irrita, né? E aí eu vou trazer a irritação, vou trazer a murmuração como se fosse uma prima, né? Porque a pessoa irritada, ela também está sempre murmurando, sempre reclamando. Está reclamando do governo, está reclamando da pessoa que fechou ela no trânsito, do chefe ou do funcionário, né? Tá reclamando da idade, tá reclamando de que tá gordinha, ou tá reclamando porque tá muito magro, muito magra, tá reclamando porque não tem, né? Ou reclama de alguma coisa até mesmo que tem, não consegue ser grato a Deus pelo que tem, né? Então uma pessoa reclamona, uma pessoa irada, tudo ela vê problema, né? Vive desconfiada dos outros, vive achando que tá todo mundo maquinando, né? Maquinando vem de Maquiavel, né? Que foi um filósofo que ele tinha uma linha de dizer muito assim que as pessoas estão sempre tramando as coisas, estão sempre me perseguindo, tá tudo conspirando contra mim. A pessoa cismada. Então assim, isso pode se tornar um deus para a pessoa, né? A pessoa cismada, a pessoa irada. E a gente tem que lutar contra a ira, né? Tem texto também que fala assim, irai-vos, mas não pequeis. É possível não irar-se? É possível. Agora, é possível não irar-se sempre? Impossível. Até Jesus ficou irado. Estavam comercializando na frente do templo lá, vendendo a pombinha, vendendo o cordeirinho para a pessoa não precisar matar o seu animalzinho querido de casa e ter o objeto do sacrifício, né? Olha que absurdo. E aí Jesus, né, Yeshua ficou bravo, chutou os cambistas que estavam na beirada do templo lá. Ou seja, ele se irou, mas foi uma ira santa, né? Então é possível não irar-se? Sim. É possível não irar-se sempre? Impossível. Você vai ficar irado, você vai ficar irada, você vai se irritar. Só que não necessariamente eu vou agir, deixar que a ira tome a decisão da minha atitude. Eu posso mirar, mas eu não preciso xingar, eu não preciso estourar, eu não preciso me vingar. Sabe aquela pessoa no trânsito que te fecha e aí você quer dar o troco na pessoa? Você quer passar ela e ficar, por exemplo, reduzindo a velocidade para tirar uma onda da pessoa, né? A pessoa, a gente vê muito na estrada, né? Aquela rixa do carro com o caminhoneiro, né? De o caminhoneiro que quer fechar o carro e o carro que quando ultrapassa o caminhoneiro e fica bé, né? Quem é do volante sabe que 3 buzinadas significa um palavrão, né? Xinga a pessoa. Então assim,
A ira vem, mas a atitude que você tem não pode ser dominada pelo sentimento da ira. Você não pode agir conforme a sua ira. Assim, toda ação, ela é precedida de um pensamento. Se os teus pensamentos forem bons, as tuas ações serão boas. Então eu preciso subjugar a ira, né? E a mente de Cristo. Eu tenho que ser, mesmo que eu me ire, eu tenho que sujeitar as minhas ações não ao governo da ira, mas ao governo da mente de Cristo. O que Cristo faria mesmo irado nessa situação? Tá? Então esse não tem tanta corda pra gente falar, né? Mas com certeza é um Deus, e ele é um Deus flex, né? Ele vai funcionar tanto para homem como para mulher, né? Todo mundo fica irado, tem pessoas que têm bastante dificuldade com o temperamento agressivo, né? É porque a guerra, eu diria que é uma coisa que estraga totalmente a vida humana, né? Hoje em dia tudo se resume a ela, não o próprio nome, mas guerra entre a mulher, entre o branco e o negro, entre as próprias denominações das igrejas, né? Isso é um absurdo, né? Aí quando a religião e a guerra se juntam, é chamada de guerra santa. Então... Podemos fazer um adendo sobre isso que você falou, das denominações? Sim. Assim, é a maior tolice do mundo ficar disputando qual a denominação mais certa, quem tem a exegese perfeita, porque é como você olhar um livro, né? Vamos pegar essa Bíblia aqui, né? Vou fechar ela aqui, né? Eu tô vendo um lado, o Vitor tá vendo do outro, mas o objeto, né, de contemplação é o mesmo. É o mesmo. Então, vou dar nome a bois aqui só pra gente tornar didático, tá? E ver como não faz sentido nenhum. Não adianta nada. Eu vou fingir que eu sou assembleiano aqui, né? Não importa o que eu sou, enfim. Fingir que eu sou assembleiano aqui. O assembleiano ficar falando mal do adventista, né? Porque o adventista tá olhando para a Bíblia. O assembleiano está olhando para a Bíblia, certo? Uhum. E não adianta nada você, adventista, ficar metendo pau no assembleiano. A gente está olhando pro mesmo objeto de prismas diferentes. A salvação aqui, a salvação lá. Porque a salvação não é da igreja adventista e não é da igreja Assembleia de Deus. Como também não é da batista, como se estivesse aqui, ou da presbiteriana que estivesse aqui, ou ainda... aqui numa transversal aqui, a comunidade A, B, C, D, D e as 500 mil denominações que compõem o que a gente chama hoje de cristianismo. Eu não estou nem incluindo só evangélico, tá? Vamos colocar o catolicista aqui, o judeu, vamos colocar todas essas religiões aqui. O que está todo mundo olhando? Para a escritura. E está todo mundo tentando fazer o quê? A religião significa religare, também do latim. Ou seja, a tentativa de religar. Então, o único que liga o homem caído a Deus é Cristo. Então não é a religião que salva e nunca vai salvar. Então é a maior tolice do mundo ficar brigando e dizendo que a minha igreja é mais certa que a tua. Ou que eu sei o jeito certo de interpretar esse texto ou não. Eu tenho que ter minhas convicções, eu tenho que defendê-las e eu não vou pregar o que eu não acredito. Fato. Mas eu tenho que respeitar a opinião alheia sobre um texto. A Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia não erra, mas ela nem sempre é clara. Nem sempre é clara. Se ela fosse clara, né, não existiria livro do Apocalipse. O Apocalipse é totalmente figurativo. Né? Tem gente que interpreta de forma figurativa, tem gente que vai interpretar de forma literal. Aí, às vezes a pessoa interpreta o literal quando deveria interpretar de forma figurativa. E às vezes ela interpreta de forma figurativa o que ela deveria interpretar de literal. Quem realmente tem 100% da clareza do que realmente é? Deus. Por isso o próprio Jesus vai falar, né? O dia e a hora só o Pai sabe, né? Só o Pai sabe. Então assim, respeito, né? Respeito. E as pessoas se iram muito, tá? Dentro da igreja por causa disso. Então até mesmo dentro da igreja você vê disputas, tipo... Não. Então até mesmo dentro da igreja você vê disputas, tipo grupo de louvor, quem canta, quem não canta, quem toca, quem não toca, ou quem faz melhor isso, quem faz melhor aquilo, quem prega mais, quem prega melhor, né? Quem a igreja gosta mais. E tudo isso tem o quê? Tem esse Ares, essa guerra, essa ira, esse confronto por trás, reinando no coração, entronizado no coração das pessoas, dentro da eclésia, dentro do ambiente eclesial, dentro da igreja você vê isso.
né? E aí cai no pecado da hipocrisia também, né? Que fala mal do ímpio que faz aquilo, que bebe, que não sei o que se prostitui à noite e tal, mas dentro da casa, dentro do ambiente teoricamente sacro, né? Acontece tudo isso. Não quer dizer também que, pô, a igreja tem que ser perfeita. É como se fosse um hospital. Nós não vamos para a igreja porque somos bons. Nós vamos na igreja para ficar bom, para sermos melhores, aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Mas temos que tomar cuidado para que o Ares, né, esse Deus da guerra, não seja entronizado dentro do nosso coração, né? Então, assim, tem um texto que diz também, se possível, seguir a paz com todos. Nem sempre vai ser possível seguir a paz com todos, mas eu preciso seguir a paz com Deus e a paz comigo mesmo. E a paz comigo mesmo eu só vou conseguir se eu permitir a identidade de Deus reinar em mim, né? Porque a personalidade vai tirar a tua paz com Deus e automaticamente o peixe não vive fora d'água, você vai perder a paz consigo mesmo se você não estiver refletindo a imagem para a qual você foi projetado para ser, a imagem e semelhança do Criador, né? Então esse seria o Ares, né? Eu acho que a gente pode, caminhando já para o final, falar da nossa quarta personalidade, né? Que personalidade é diferente de identidade. Você que assistiu até agora, a gente comentou que íamos falar que esse quarto Deus, né? Essa quarta personalidade, ela seria talvez mais do público feminino. Eu falei que seria 66% feminino, 33% masculino, né? Deixando 1% aí de fora para a conta bater, trabalhando dentro de 99%. Mas não que seja uma regra, é que fica mais fácil de entender, de visualizar no dia a dia as situações, tá? Deus conhece o som no coração das pessoas, tá? Então vamos lá. Esse quarto, Vitor, não é um Deus, é um herói, uma personalidade, né? Uma personagem, porque uma personagem é uma palavra feminina, mas é uma personagem masculina, o Narciso. Quem é o Narciso? É a matéria até que você gosta de estudar, né, de falar, é um narcisista, né, a pessoa que só pensa em si mesma, a pessoa egocêntrica, que só olha para o próprio umbigo, que só busca os seus próprios interesses, né, e aí falando em buscar interesses, lá em Filipenses 2,4 e 1 Coríntios 10,24, o texto vai pontuar exatamente sobre isso, para que nós não busquemos os nossos próprios interesses antes fazer a vontade de Deus e pensar no próximo. Tá? Então, o narcisista é a pessoa que quer levar vantagem em tudo, né? Que sempre está falando assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu levo com isso? O porquê, tudo quer saber por que tem que fazer, porque não consegue ser subordinado a ninguém, também tem a ver com narcisismo, né? A pessoa é egocêntrica de raiz, né? Tem esse orgulho exacerbado, né? Exalando, né? Aquela coisa, a pessoa tá comendo ovo e arrotando caviar, querendo imprimir até um status social, uma vida que não tem. Por quê? Porque não pode descer do pedestal, tá? E a gente fala que esse é um pecado muitas das vezes feminino, porque o homem, né, a gente estava falando ali do Eros, né, que o homem é mais pro Eros, digamos 66 Eros, né, 66% do Eros é homem, 33 mulher, não que seja esse número, né, só Deus tem essa exatidão, esse dado, né, mas é o lance da conquista, né, de ter muitas parceiras e tal. Já a mulher, ela não necessariamente ela tem vários parceiros, mas ela quer que todo mundo a deseje. Quer que todos os homens fiquem babando para ela, desejando ela. E aí ela peca em seduzir sem a intenção de concluir. Apenas para deixar o cara instigado, deixar a outra pessoa ali idolatrando ela, né? O narcisista vai cair dentro da idolatria também. O sentimento de querer ser endeusada, endeusado, né? Então a gente vê muito isso, né? Da preocupação com o status, né? Status é ser uma pessoa que eu não sou, para mostrar, ser uma pessoa que eu não sou, comprar coisas com dinheiro que eu não tenho, para agradar pessoas que não gostam de mim, né? Enfim, tantas outras questões que a gente poderia usar para definir status, mas basicamente é isso, né? E o narcisista é uma pessoa viciada também em manter um status, uma imagem de que ela está no topo, quando na verdade por dentro às vezes ela está acabada, está destruída, né? E as mulheres acabam pecando muito com isso, né? E tem um dado que você fala bastante aí sobre das pessoas medianas, né? As redes sociais, né, também. A rede social fez o homem mediano se sentir horrível e a mulher mediana se sentir incrível.
Porque Exatamente. todo mundo tem um holofote pra si. A rede social é um holofote para si, né? Então, o motor por trás da rede social é alimentar o ego. É o ego das pessoas, alimentar o ego das pessoas e a vaidade. Porque através da rede social, né, você consegue mexer em filtros, a gordinha fica mais magrinha, a magrinha fica mais cheinha, a cintura fina, né, o peito cresce, maquiagem automática no rosto para tirar a orelha que você tá morta de cansada, né, e tantas outras coisas, né? E é um narcisismo, não deixa de ser, né? Existem níveis de narcisismo também. Sim. Né? Existem níveis, não é todo mundo que é aquela pessoa doentia, mas isso está dentro de todos nós, né? Isso, porque todos nós temos algumas características de narcisistas, porque é do ser humano, e alguns deles, dependendo do nível, é até saudável, né? Tipo assim, você querer um bem para si, isso num nível moderado é bom, né? Agora, quando ele se torna algo patológico, aí já vira o caso do narcisista, né? Que quer tudo para si realmente, e ele só vê o próprio umbigo. Mas também põe na conta aí do narcisismo feminino também a questão do feminismo, questões que hoje em dia a jornada, o trabalho ocupa muito tempo da mulher também, e acaba dando um poder aquisitivo para ela maior, que não é ruim, tá? Mas muitas vezes a mulher pode se achar suficiente, ser autossuficiente, né, por causa disso. Porque voltando a falar do pecado do homem, é muito comum você ver um homem rico com várias mulheres, né? É dificilmente você vai ver uma mulher querendo vários homens, por exemplo. É muito difícil isso aí. Porque ela mulher, tem, mas ela não quer mostrar. Ela não quer mostrar, tem, né? Que ela tá fazendo isso. Tem esse lado também. E porque também a questão da mulher, né? Gente, não é perseguindo as mulheres, tem homem narcisista também, assim como tem mulher que é um poço de lascívia. O que a gente está querendo dizer aqui que dá para exemplificar de forma mais prática, né, o narcisismo através do feminino e o Eros através do masculino. Isso. Mas, por exemplo, a Eva, né? Vamos falar das maldições do pecado, né? Existem 3 maldições depois do pecado. A maldição para o homem, uma maldição, eu vou colocar a serpente primeiro, que é a figura de Satanás, e a maldição da mulher. Qual que é a maldição do homem? Do fruto do suor do teu trabalho comerás. Então, se Deus não cria o 7º dia para o descanso, a contemplação, né, do divino, do santo, de se relacionar com ele, o que acontece? O homem ia trabalhar 7 dias por semana e ia ficar só indo atrás de dinheiro, de mamon, de verba, né, de materialismo. Pelo até esse instinto de conquista, isso até tem a questão sexual, mas isso também tem a ver com a questão também de prosperar no trabalho, enfim, né? O homem só trabalharia. Com a maldição da serpente, né? Você vai se alimentar do pó da terra. O homem, né? Carnal, caído, é o quê? Veio do pó da terra, o pó da terra tornará, né? Então digamos que o diabo se alimenta dos nossos pecados. O diabo, ele cresce conforme a nossa pecaminosidade aumenta. O nosso nível de pecado aumenta. Então, se Jesus falou, vocês são filhos do diabo, ele não estava querendo dizer que as pessoas literalmente eram filhas de Satanás. Mas ele estava falando assim, é filho porque vocês se comportam igual a Satanás. Vocês reproduzem, reprodução é legal para exemplificar o conceito de filho. Reproduzem o comportamento, as atitudes de Satanás. Por isso que vocês são filhos dele. Por isso que ele é um pai para vocês. Né? Porque se a gente peca, a gente vai parecer com quem? Com Deus que não é. Agora, se a gente se santifica, a gente está se parecendo com quem? Com Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. O único adjetivo para Deus elevado à 3ª potência na Escritura é santidade. Você não vê Deus poderoso, 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 justo, justo, justo. Mas você vê Deus santo, santo, santo. Tá? Então, isso é bem fácil da gente entender. E ali no Éden, o que acontece, né? Após as punições, você tem a punição da mulher, né? A serpente ia comendo pó da terra, e a serpente também viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso. Quem é este que esmagou a cabeça da serpente? Jesus, Yeshua Cristo, né? Antes mesmo da encarnação, ele já era com o Pai. Então, Jesus veio e esmagou a cabeça da serpente. E ele nos salvou, ele está nos salvando e ele nos salvará. Por quê?
Porque Cristo, ele nos salva primeiro da condenação do pecado, ou seja, né? Vai falar lá em Colossenses que ele expôs as autoridades espirituais, as potestades, e toda a cédula que nos era contrária cravou na cruz do Calvário. Ele pagou a conta, ele pagou o boleto, não deve mais nada. Então ele nos livrou da condenação do pecado. Segundo estágio de salvação, né? Ele nos livrou no passado, agora ele nos livra no presente, ou seja, no nosso período ainda em vida, no processo de santificação. Ele nos livra do poder do pecado. O pecado vai enfraquecendo na nossa vida, vai deixando de exercer domínio para que a vontade de Deus seja predominante. Tá? Então é o processo de santificação. E ele nos salvará no último estágio, né, da presença do pecado, ou seja, glorificação e redenção, quando o pecado será extirpado do cosmos da existência e a gente pode dizer novos céus e nova terra. Né? Então, voltando lá agora para o Gênesis. Já falamos das maldições, já falamos de Cristo esmagando a cabeça da serpente, né? E agora a gente vai entrar na maldição da mulher. Qual que era a maldição da mulher? Ser as dores de parto. As dores de parto. E ser submissa. E ser submissa. Só que aí tem algo bem peculiar que a Escritura vai dizer, que é assim, e o seu prazer será para o seu marido. O seu prazer será para o homem. E quando a gente fala de prazer, a gente não está falando só do sexo. É muito fácil assimilar prazer a sexo. Mas está falando de uma bebida pode me dar prazer, uma água gelada me dá prazer, uma conquista no meu trabalho, né? Uma compra, uma viagem, tantas coisas, né? Um abraço, tanta coisa, uma palavra, né, de elogio e tal. Tanta coisa pode gerar prazer para nós. Quando fala assim que o seu prazer será para o seu marido, é uma dependência da mulher de sentir prazer através do homem. Isso não é só sexualmente falando. E aí você vê mulheres ciumentas e que elas encrencam com tudo. Ela não tem só ciúme do marido com outras mulheres. Ela tem ciúme do marido com a sogra. Ela tem ciúme do marido com o futebol. Tanto jogar como a que está assistindo na TV. Tem ciúme do marido quando ele está jogando videogame. Tem ciúme do marido com o filho. Tem ciúme do marido com se ele me elogiou ou não elogiou, se ele viu que eu pintei a unha de assim assado, se eu fiz o cabelo, se ele falou que a comida tá boa, ou se ele não falou nada, aí já fala, seu ingrato. E aí é até uma questão de linguagem do amor, né? Porque a mulher, ela precisa muito mais dessa verbalização e do toque, e os homens às vezes são mais do serviço e do presentear, né? Então precisa também entender essa discrepância de forma de agir comportamentalmente, né? Questão de demonstrar afeto e amor, e para a gente se relacionar melhor com o cônjuge, com a outra pessoa, né? Então a mulher, né, acabou criando uma dependência do homem, né? Que é uma maldição. Isso tá no Éden, tá escrito lá. Do seu prazer será pro teu marido. Então tudo ela quer que o homem seja, ela quer o homem 100% para ela. Ela quer atenção 100% para ela. Ela quer idolatria. Ela quer idolatria. E aí o que aconteceu? Eu vou conjecturar, isso é uma revelação, tá? E aí quanto mais você estuda a Escritura, Deus vai te dando revelações. Pode não ser para você, mas é a revelação que Deus deu para mim, deu outra revelação para o Vitor, a gente soma e vai potencializando cada vez mais o conteúdo, a informação. O que aconteceu? Quando foi ofertado pela serpente para ela, você vai comer desse fruto do bem e do mal, né? E você vai se tornar igual a Deus, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Talvez o que ela viu ali, né? Que fruto também não é uma maçã, uma pera. O fruto é a independência de Deus. Se a árvore da vida é acreditar que Deus é suficiente para nós e depender de Deus, seria a árvore da vida, para que tenhamos vida, o bem e do mal seria querer viver de forma independente. Aí a gente já usou o exemplo do peixe. Não sei se eu já citei ou não aqui, mas o mar não é tirano para com o peixe quando fala para o peixe. Peixe, fique na água para que você viva. O peixe, se sair da água, morre. O ser humano fora de Deus, morre automaticamente. Volta para o pó. Do pó veio, para o pó volta, né? Então, voltando lá, o que aconteceu, né? A mulher talvez enxergou em comer daquele fruto, né? Essa independência do conhecimento do bem e do mal, de ser igual a Deus. Pô, será que se eu for igual a Deus, o homem vai dar a mesma atenção que ele dá para Deus, o mesmo nível de relacionamento que ele tem com Deus, ele vai ter comigo? Então ali surge talvez um sentimento também de narcisismo
e de uma idolatria. Porque a mulher, ela quer ser endeusada, ela quer ser idolatrada. A mulher não consegue botar uma roupa e ficar de boa. A língua dela vai coçar, ela quer ouvir um elogio, quer saber se ela tá bonita. O homem se troca e vai para os seus compromissos e tá de boa. Ele não tem essa necessidade dessa aprovação. Mas a mulher tem sempre essa necessidade de aprovação. Queridas, não é nada contra as mulheres, tá? Mas a gente tá usando um exemplo porque é mais fácil de enxergar isso no comportamento feminino do que no masculino. Sim, e essa ideia de ser provedor e tudo mais é uma questão até de proteção à mulher, porque quando a mulher começou a trabalhar, ela ficou muito mais ansiosa, ficou muito mais depressiva, começou a ter muita obesidade entre as mulheres, também muita a magreza, né? Acho que é anemia, se não me engano, né? E o homem ser provedor é uma forma de proteger ela no sentido dessas dores, porque assim, a dor da mulher é a dor do parto, o homem não consegue dividir essa dor. Então, pelo menos a do trabalho, ele tem que se esforçar ao máximo para conseguir dividir, né? Porque senão, a mulher mesmo que ela seja aí, falam que é multitarefa, multifocal, né? Tudo tem um preço, e tudo isso vai somatizando e vai, novamente falando aí de somatização, né? Vai definhando a pessoa aos poucos, ela nem percebe. Então, e outra coisa, o que tem mais precioso no mundo, pessoas ou dinheiro? São as pessoas, porque as pessoas que dão o valor ao dinheiro, né? Então a mulher, ela tem um poder de produzir um dos maiores bens do mundo, que são pessoas, são seres humanos. Sim. E o que o mundo fala, não, você tem que produzir dinheiro, que não é a coisa mais importante do mundo. Porque daí a gente já volta, em contexto geral, tudo que a gente evangelho, falou, que as pessoas sejam, não tenham. Né? Não tenham. E tem algo interessante também, que a mulher foi tirada, né, da costela do homem. Então, o que a gente entende? Que ela está ligada ao homem, ela saiu do homem, ela faz parte do homem, ela foi feita para encaixar no homem, e não o homem encaixar nela. Então, ela é uma peça fora ali para encaixar, né? E assim como o homem, né, ele veio de Deus, né? Na genealogia de Jesus, vai falando ali, né? Aí vai falando de trás para frente, né? Até chegar em Adão, e fala assim, e Adão saiu de Deus. Então, assim, se eu saio de alguma coisa, da onde eu saí, teoricamente, é a minha fonte, é onde eu tenho a minha substância original, né? Tem que ser o meu prazer, tem que ser aonde eu vou dar o crédito, né? Então, o homem tem que ser subordinado a Deus, né? E a mulher ao marido, e os filhos à mulher, e enfim, o que acontece? A gente vê uma pirâmide na sociedade invertida. Devia ser a hierarquia, né, natural, que Deus criou dessa forma. A gente está falando de identidade, não de personalidade. Você tem Deus, você tem o homem, você tem a mulher, você tem os filhos e você tem a sociedade. E a gente vê a pirâmide invertida. Você vê a sociedade, acima de todas as coisas, doutrinando os nossos filhos, a forma de agir e pensar. Os filhos oprimindo e fazendo os pais de marionete. Né, a mulher, vamos colocar a mulher querendo mandar e ser superior, não é questão de igualdade, é questão de querer ser superior ao marido, e o marido querer ser independente de Deus. Então Deus, que devia estar lá em cima, acaba ficando lá embaixo, né, na hierarquia das coisas, né? A gente inverte as coisas. E já ligando ao que a gente falou, ligando ao que a gente falou sobre a guerra, né? Muitas vezes o desejo do oprimido, né, buscar o alívio, vinde os cansados e oprimidos, né? Não é buscar o alívio. Às vezes o objetivo do oprimido é se tornar o opressor. É vingança, né? É vingança. E vingança. Qual que a vingança nada mais é também do que um certo sentimento narcisista, né? Sim. Tá ligado. E o que o feminismo, ele prega é a vingança ao homem. É a morte ao homem, entendeu? E todos esses outros movimentos aí, não só feministas e tudo mais, sempre pregam a guerra. Então tudo que a gente falou tá tudo interligado de certa forma. Um dia a gente pega para falar só sobre submissão, tem muita coisa para desmistificar e outras para desmistificar o que foi a desmistificação também. Um dia a gente fala, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas o fato é que uma mulher submissa, ela vai ser mais feliz. Assim como um homem, se ele não tem autoridade na sua casa, ele não tem um governo, ele é um homem triste, ele é um homem frustrado, é um homem que se sente mal.
Tá? Então é a natureza que Deus criou, é a identidade que foi criada. É o contrário, o homem submisso é homem triste mesmo, né? Inverte, isso traz um colapso emocional, não só para o homem e a mulher, mas para o casal, para a vida da família. Porque a identidade foi corrompida. E a identidade, quem dá é o Criador, não é a criatura que diz para o Criador como as coisas funcionam, é o Criador que fala para a criatura. Né? Então, não tem problema nenhum a mulher ser subordinada a um homem, né, que é subordinado a Deus. É uma bênção, porque o homem vai fazer o melhor para ela. Agora, se ambos estão querendo inverter esses papéis e estão em pecado, aí vai criar guerra, vai criar competição, vai criar o caos. Né? Então, quando o homem é subordinado a Deus, Deus tem o melhor para o homem. E quando esse homem está em Deus, se a mulher é submissa a ela, o homem vai fazer tudo de melhor para a mulher. E vice-versa. Né? Então, é uma regra básica. Se cada um focar no seu, em vez de querer ver o retorno, a retribuição do outro lado, faz a tua parte, entendeu? Faz a tua parte porque Deus projetou para ser assim, e tenha fé e não faça só uma semana e pare. Continue fazendo a tua parte independente da parte do outro, que isso vai ser uma brasa viva na cabeça da pessoa e Deus vai começar a agir e trabalhar no outro lado da moeda. Tá? Então a família foi feita para funcionar assim, e a gente não está sendo nem machista nem feminista nesses comentários. A gente está sendo sincero. A gente acabou entrando um pouco na questão familiar, né? A questão de relacionamento, questão de submissão e tal, essas coisas, mas o objetivo era para falar desse quarto que não é um deus, né? Uma personagem ali da Grécia, né, o Narciso, mas que a gente coloca como um deus, né, que é esse sentimento narcisista, egocêntrico, né, no coração, que a gente tem que tirar do trono, para que quem seja entronizado seja Deus, né, através da figura de Cristo, a gente corresponda ao caráter de Cristo, que é a identidade que Deus projetou para nós, e não essas personalidades, esses deuses falsos, né, essas máscaras que a gente veste para agradar a gente mesmo, a alguém de fora, ou até mesmo uma opressão espiritual sobre a nossa vida, tá? Então, teríamos ainda muito mais coisas para falar, com certeza. Tem muita coisa para extrair nesse assunto. Eu queria voltar a comentar que a gente tem um livro, né, Destronando Gigantes, que muito do que a gente falou aqui está nesse livro, alguns detalhes a mais, tá? Todos nós, isso é muito importante, todos nós temos esses 4 deuses com D minúsculo dentro do coração. Todos nós temos. A questão é qual deles é mais forte, qual predomina. Uns têm mais problema com a ganância, com o dinheiro, né? Outros têm mais problema com lascívia, com as coisas sexuais, né? Outros têm mais um problema de temperamento, que é o Áries ali, e outros têm essa questão do ego inflado, essa soberbazinha, né? E todos nós temos que fazer o quê? Tirar o governo da nossa vida, tirar esses cidadãos aqui, né? Cidadãs do trono do nosso coração, Cristo ser entronizado, que Cristo é a ponte para conexão com o Pai, né? Com o Espírito de Deus. Tá? Então eu reforço esse convite para você conhecer mais sobre esse trabalho nosso, e eu gostaria de terminar, ler aí para nós 1 Pedro, Vitor, 1 Pedro 4:2, que vai pegar todos esses ovos, colocar numa cesta só e vai fechar bem. Para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então, nós temos pouco tempo, né? Pouco tempo que nos resta. Quantos anos você tem? Quantos anos você viveu do fruto do conhecimento do bem e do mal, sendo independente de Deus? Então é hora de você depender de Deus e tirar esses deuses falsos do teu coração e subordinar a tua vida ao governo de Deus, né? Para que Ele seja o centro da tua vida e que você tenha identidade. Repito, não é só o Criador, né, que dá identidade. Não sei se eu já comentei sobre a garrafa, né? Essa garrafa aqui, ela não escolheu ser vermelha, né, e ter essa tampa preta, né? E ela não escolheu o que ia ser colocado dentro dela aqui. Ela não escolheu ser uma garrafa de café, né? Então o que acontece? Deus tem um propósito, Deus nos criou com uma identidade. Quem deu a identidade para a garrafa é o Criador. Então a criatura não dá identidade. Quem dá identidade é o Criador. Deus planejou. Então Deus tem um projeto para você. Deus
é interessante, ele tem um texto na Bíblia também, alguma parte ali que Paulo vai dizer que Deus ele criou as obras antecipadamente para que nós andássemos nelas. Então Deus fez primeiro as obras e depois fez os trabalhadores. Ele não fez os trabalhadores para fazer a obra. Primeiro ele fez todo o projeto das obras e agora precisa fazer os trabalhadores para executar e para fazer essas obras. Então se você está aqui, você tem um propósito e você tem uma identidade. A crise de identidade é quando a sua personalidade, né, ela está roubando a sua identidade. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desmascarar a personalidade. Personalidade é máscara, lembra? De persona, né? Então a gente tem que desmascarar a personalidade para que a identidade de Cristo, né, até chegar à estatura do varão perfeito de Cristo, a mente de Cristo, seja realmente impressa, né? Não nos conformeis com este mundo mal, né? Não vos amoldeis, né? Tem que tirar essa forma, esse molde fake news que é imprimido em nós, para que a verdadeira identidade que só o Criador pode dar, ela saia para fora, né? E as pessoas possam ver a gente como imagem e semelhança do Deus eterno, né? Isso. Acho que seria mais ou menos isso por hoje. Por hoje, né? Então é isso, pessoal. Se vocês têm sugestão de algum tema de vídeo, coloquem nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações para vocês receberem cada vez mais conteúdos como esse. Então, era isso. Até a próxima. Isso aí, curta, comente, siga o nosso canal, que é tudo feito para abençoar vidas, tá bom? Que a paz esteja com você!